Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos para a aula 3 de ondas. Reflexão e refração de pulsos. Pulsos em uma corda. Tá bom? Vamos lá. Então temos aqui inicialmente o termo reflexão. O que vinha a ser reflexão? É quando o pulso chega à extremidade da corda e retorna. É como se fosse uma superfície de separação. Então, em vez de continuar em outro meio, ela retorna ao meio de origem. Isso é reflexão, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona esse tipo de reflexão numa corda. Inicialmente, vamos colocá-la no extremo fixo, onde o extremo ele não se move. Pode estar fixo em uma parede. Então, temos aqui, pulso incidente. Então, no processo, quando esse pulso chega ao extremo fixo, ele vai tentar levantar a parede. E pela terceira lei de Newton, a ação e reação, o pulso refletido, ele vai voltar com a fase invertida. Então, temos o seguinte, ocorre reflexão com inversão de fase. Então, temos o seguinte aqui, esse é o pulso refletido. A fase é invertida. Então, vamos supor, olha, que do lado esquerdo você tem um pulso positivo, com a fase positiva. Vamos supor isso. Então, na questão, quando o extremo é fixo, ele é refletido com a fase negativa. Tá bom? Tudo bem aí? Tranquilo. Agora vamos quando o extremo ele é móvel, tá bom? Ou livre. Então, temos aí uma corda, onde nos seus extremos temos uma argola. Ela pode se mover livremente para cima e para baixo aí no processo na direção vertical. Então esse é o pulso. Só que esse pulso, quando chega na argola, essa argola sobe e na volta o pulso é refletido sem inversão de fase. Olha. Então ocorre reflexão sem inversão de fase. Então esse é o desenho do pulso refletido. Fechando. Quando o extremo é fixo, o pulso é refletido com inversão de fase. Quando o extremo é livre, o pulso é refletido sem inversão de fase. Tá bom? Então vamos agora para refração. Bem, agora vamos para a refração. A refração é quando o pulso passa de um meio para outro. Como são cordas, então vão ser cordas de densidades diferentes, tá bom? Então, olha, é quando o pulso passa de uma corda para outra. Então vamos fazer o seguinte, Julia. Vamos fazer da corda leve para a corda pesada. Esse pulso vai passar de uma corda fina para a corda grossa. Então temos esse esquema aqui, esse desenho. Onde aí a seta indica o sentido de propagação do pulso. Então nós temos, olha, pulso incidente. Temos uma corda fina e uma corda grossa. Então quando esse pulso que está na corda fina chega na corda grossa, esse pulso vai dar origem a dois pulsos. Um pulso refletido e um pulso refratado. O pulso refletido, esse pulso incidente, quando chega na corda grossa, vai funcionar a reflexão como se fosse o extremo fixo. Ou seja, ele vai ser refletido com a face invertida. Enquanto que o pulso refratado não muda de fase. Tá bom? Olha. Então temos aqui, reflexão com inversão de fase. A reflexão, ou seja, o pulso incidente chegou na corda grossa, ele vai gerar dois pulsos, um refletido e um refratado. O refletido, ele ocorre com inversão de fase, e o refratado sem inversão de fase. Então vamos ter esse desenho, onde nós temos o pulso refratado sem inversão de fase e o pulso refletido com inversão, porque foi da fina para a grossa. Vamos fazer o processo inverso agora, da corda pesada para leve. Então temos esse pulso, onde você tem um pulso incidente, uma corda grossa para a corda fina. Então esse pulso, como ele vai da corda grossa para a fina, o extremo dessa corda grossa vai funcionar como se fosse um extremo livre. Então nesse processo você vai ter, olha, reflexão e refração sem inversão de fase. Então esse é o desenho do pulso refletido e do pulso refratado. Perceba que aí você tem o pulso refletido sem inversão de fase e também o pulso refratado sem inversão de fase. Fechando, em relação à refração, o pulso refratado não sofre inversão de fase, enquanto que o pulso refletido ele vai sofrer se for da fina para grossa, da corda fina para a corda grossa, e não vai sofrer quando vai ser da corda grossa para fina, tá bom? Vamos aí para o exemplo.
Então vamos para o exemplo. Olha. Exemplo 1. Um pulso numa corda de extremidade fixa, ao refletir, sofre inversão de fase. Observe a figura abaixo. O fato de ocorrer inversão na fase do pulso está ligado a ou ao... E aí, qual das opções? A primeira lei de Newton, princípio da conservação da energia, terceira lei de Newton, princípio da conservação da quantidade de movimento ou a lei de Coulomb? E aí? Vamos analisar. E aí, qual? Tem ideia? Isso. Está relacionado à terceira lei de Newton. O pulso vai tentar levantar o prego aí, que no caso, pela figura, parece um prego. Só que como ele não sai do lugar pela ação, pela lei da ação e reação, o pulso ele volta com a fase invertida, tá bom? Então é a terceira lei de Newton, beleza? Tranquilo, né? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2. A figura mostra um pulso que se aproxima de uma parede rígida onde está fixada a corda. Supondo que a superfície reflita perfeitamente o pulso, deve-se esperar que, no retorno, após uma reflexão, o pulso assuma a configuração indicada em... E aí, são 4 opções ali. Qual vai ser a configuração do pulso refletido? Vamos analisar aí. Como é que fica? Letra A, B, C ou D? Hã? Aparentemente, de cara, você pode pensar que é a letra A, não é isso? Que está igual ao pulso incidente. Mas lembre que o pulso, quando ele chega numa extremidade que é fixa, ele é refletido com a fase invertida. Então, a opção correta, idêntico lá ao pulso incidente, só que está invertido, é a letra D. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Espero que tenham gostado, tá bom? Um abraço para todos. Valeu, hein? Tchau.